Nem todo crescimento precisa ser anunciado. Nem toda conquista precisa ser postada. E nem tudo que você faz na sua vida precisa de plateia. Até que ponto isso é benéfico na sua vida? Até que ponto expor os seus planos, expor uma coisa que você está querendo fazer, um desejo que você tem há muito tempo, para outras pessoas é benéfico para sua vida? O meu nome é Jamile. Aqui neste canal, no dia de hoje, a gente vai falar sobre crescimento em silêncio. O quão benéfico é você crescer, você estudar, você planejar as suas coisas sem necessariamente precisar de likes. Que hoje as pessoas, infelizmente, tudo que fazem tem a necessidade de serem validadas. Até que ponto você acha que isso é benéfico para sua vida? Vamos bater um papo hoje sobre esse assunto, que eu acho assim um assunto muito interessante nos dias atuais. Eu tive uma situação essa semana em que eu compartilhei no meu Instagram. Aliás, se você não me segue no meu Instagram, eu vou deixar o link do Instagram aqui embaixo para você ir lá ver as minhas fotos, conhecer um pouco mais da minha vida, de onde eu vivo, um pouco mais das coisas que eu compartilho. Bom, gente, eu acho esse assunto de rede social e de exposição um assunto extremamente necessário nos dias atuais. Essa semana eu tive uma situação no Stories em que o vídeo anterior a esse, eu postei no Instagram, coloquei lá o link do meu vídeo e disse: ai, gente, que você não é inscrito no canal, vá lá no canal, se inscreva e deixe um comentário, deixe um like lá no vídeo. E muita gente veio, muita gente se inscreveu, outras pessoas não, outras pessoas passaram reto e é normal, completamente normal. E teve uma pessoa que achou pouco, fez um fake e deixou lá no meu inbox, na minha caixa de mensagens, a seguinte pergunta: você é casada e por que aqui no seu Instagram não tem o seu marido? Cadê o seu marido? E eu li aquilo e achei super interessante, né, a pergunta da pessoa, abri o perfil da pessoa, achei interessante. Por quê? Porque a pessoa não me segue, a pessoa não tinha foto no perfil, e eu fiquei curiosa, entrei no perfil da pessoa, para além de não ter foto, não tinha postagem nenhuma, ou seja, era um perfil que tinha acabado de ser feito. A pessoa que tinha essa curiosidade sobre a minha vida simplesmente não teve coragem de chegar para mim e falar, porque provavelmente eu a conheço, tenho certeza disso. E ela chegou na minha caixa de mensagens e deixou a seguinte pergunta: mas cadê o seu marido? Você é casado e eu não vejo, não é nem que não vi, ela disse que não vejo. Se não vejo, provavelmente o perfil que tá por trás do fake me segue e eu não vejo o seu marido. E eu levei aquilo totalmente na brincadeira e respondi: mas ele não é nenhuma celebridade, ou é? E ela visualizou, ele, não sei, visualizou e não disse mais nada. E eu achei aquilo engraçado e printei e coloquei no meu no meu stories aquele questionamento do fake, não é? Mas cadê o seu marido? E eu coloquei a parte que eu respondi: mas ele é alguma celebridade? Ele não tem que estar no meu perfil. Tem pessoas que gostam de expor e eu acho isso ok, cada um faz o que quiser da sua vida, mas a que ponto isso é benéfico? A que ponto é benéfico você expor absolutamente tudo da sua vida? Você sabe se quem está visualizando a sua vida, se quem está curtindo os seus stories, se quem está colocando ali um comentário nas suas postagens, aquelas pessoas gostam de você, aquelas pessoas torcem por você, aquelas pessoas gostam do seu conteúdo verdadeiramente? Porque todas aquelas pessoas que estão ali lhe seguindo, sejam centenas, sejam milhares, eu não sei o tamanho da quantidade de seguidores que você tem, essas pessoas gostam de você, acham válido o que você posta? E eu digo uma coisa com muita convicção a todos vocês: a vida legal, a vida bacana não está nas redes sociais. Aquela vida incrível que você vê nas redes sociais de outras pessoas, aquele dia aquela pessoa tem problemas, aquele dia aquela pessoa talvez não tenha acordado muito bem, aquele dia aquela pessoa talvez tenha dívidas, talvez tenha um familiar doente, uma pessoa que esteja
precisando de muita ajuda, muitas das vezes psicológica. A gente vê aí exemplos de pessoas milionárias, de repente estarem internados, estarem em tratamento com psiquiatra, e a gente que está de fora, que assiste, consome aquela vida perfeita, fica indignado. Mas como é que essa pessoa com uma vida tão perfeita, um relacionamento tão lindo, filhos muito bem criados, educados, em escolas de milhares e milhares de reais, como é que essa pessoa com essa vida tão maravilhosa tá precisando de tratamento com psiquiatra? Porque essa pessoa tão maravilhosa internou-se numa clínica para cuidar de si, para cuidar da sua mente, porque viu que de fato era necessário que aquilo fosse feito. Porque aquela vida tão perfeita, aquela vida tão redonda que aquela pessoa posta todos os dias na rede social não é verdade. Aquela pessoa também tem problemas. Aquela pessoa que a gente consome conteúdo da vida e do corpo perfeito, que a gente se compara com aquilo, e a gente vê, a gente consome, e eu queria ter essa vida. Muita gente pensa isso. Isso não é uma coisa que eu estou inventando. A gente está diariamente se comparando com aquilo que a gente consome, muitas das vezes inconscientemente. E você olhar para um relacionamento perfeito, aquela pessoa posta aquela vida maravilhosa, e você olha para o seu marido, que você sabe os defeitos daquele homem, que você convive com aquele homem muitas das vezes 5, 10, 15 anos, e vê aquela pessoa num relacionamento tão perfeito, postado e compartilhado diariamente, você se compara. Você diz, nossa, que homem maravilhoso, que homem perfeito, que homem que abre a porta do carro para ela entrar, que acorda ela com café da manhã e buquê de flores. Por que o meu não faz isso? E muitas das vezes a gente ainda cai na bobagem de encaminhar, de compartilhar, de dar aquela indireta no nosso companheiro que está ao nosso lado, que compartilha com a gente todas as dificuldades do dia a dia, que compartilha com a gente as nossas fraquezas, as nossas podridões, porque todos nós temos. E a gente olha para aquela vida perfeita, para aquele carro maravilhoso, para aquela mansão incrível, e muitas das vezes, infelizmente, nada daquilo é real. É só por engajamento, é só por like, é só por comentários, é só para estar na boca das pessoas, no compartilhamento das pessoas. É só para que as pessoas olhem para aquilo e validem, porque aquela pessoa precisa de validação. Você não precisa compartilhar a sua vida, a sua intimidade, as suas finanças, a não ser que você trabalhe com isso, porque precisa de validação dos outros, porque precisa que as pessoas batam palminha para você, porque precisa de engajamento, precisa que as pessoas deem like para você. E deixa eu te dizer uma coisa, nem todas as pessoas que te seguem. Você pode compartilhar todos os dias o café com Deus Pai, mas nem todo mundo que está ali pelo que você compartilha. Muito pelo contrário. Muitas das pessoas que lhe acompanham, que lhe seguem no dia a dia, que trabalham com você, ou mesmo da sua família, torce em secreto para que você compartilhe uma desgraça, para que você compartilhe que perdeu o seu emprego, que acabou o seu relacionamento, para que você compartilhe que aquele sonho que você estava buscando não deu certo. O seu hater mais poderoso é o silencioso. O seu hater mais assíduo, que mais te segue, não é o que dá like, não é o que manda mensagem no inbox, não é aquele que escreve num comentário. O seu hater mais assíduo é aquele que fica, em silêncio, torcendo no secreto para que tudo que você compartilha dê ruim, vá por água abaixo. Que você poste uma story chorando, que você poste uma carinha triste. É por isso que muita gente não está pronta para botar a cara numa rede social. Muita gente não está pronta para se expor, a começar a criar conteúdo, a começar a mostrar a sua família, o seu relacionamento.
Tem vitórias que só fazem sentido em silêncio. Porque cada parte do processo que você compartilha é uma porta aberta para que alguém dê um palpite, é uma porta aberta para que alguém se envolva, é uma porta aberta para inveja. E no fim disso tudo, quando você expõe demasiadamente a sua vida, você acaba com dúvidas. Você acaba com dúvidas se o que você está fazendo é certo. Você acaba se desviando da sua rota. E é isso que é pecado. É você se desviar da sua intuição. É você se desviar da sua rota. É você compartilhar o desejo do seu coração. Porque o desejo do seu coração é o desejo do coração de Deus. O desejo do seu coração é o desejo da sua centelha divina para você. É isso que Deus sonha para você. A sua felicidade, o seu comprometimento com aquilo que está no seu coração. Aí você compartilha pensando, todo mundo que me segue inocentemente, todo mundo que me segue vai gostar, todo mundo que me segue vai torcer, todo mundo que me segue tá na plateia me aplaudindo para que dê certo. E não, minha querida, meu querido, eu sinto muito lhe dizer, como já disse e repetindo, o seu hater mais assíduo é o silencioso. Ele não deixa de lhe seguir, ele não vai deixar de visualizar. Muito pelo contrário, ele está à espera, ele está à espreita, ele está aguardando você partilhar o seu dia a dia, partilhar a sua felicidade, partilhar o seu relacionamento genuinamente. Não porque você precise de validação de outras pessoas, não porque você precise de likes, não porque você precise que as pessoas aplaudam a sua felicidade. Muito pelo contrário, enquanto você está aguardando um projeto grande, aguarde, mas aguarde vivendo. Aguarde em silêncio. Essa é uma das tarefas mais difíceis de muitas pessoas conseguirem fazer, ficar em silêncio. Nem tudo precisa de partilha, minha gente. Nem tudo precisa de palpite dos outros. A gente precisa aprender a nos guiar pela nossa intuição, a nos guiar por aquilo que está no nosso coração. Quando você partilha e você recebe feedbacks, automaticamente você fica com dúvidas. E principalmente quando não é das pessoas certas, quando não é da pessoa que está torcendo para você, quando não é de alguém que você confia. Você coloca dúvida no seu coração quando você não sabe se resguardar. Você coloca dúvida no seu coração quando você precisa de validação. E você não precisa que os outros validem os seus sonhos, os seus projetos, o seu relacionamento, a sua carreira. Gente, rede social é um lugar onde definitivamente não está a felicidade que a gente busca. Rede social está comparação. Em rede social está a precisão de validação. Em rede social está a gente alimentar diariamente o nosso espírito com inveja. Muitas das vezes, sim, a gente sente inveja. E a gente precisa aprender a admitir isso. A gente precisa aprender a vigiar aquilo que a gente consome, aquilo que entra na nossa alma através dos nossos olhos. A gente precisa vigiar quem a gente segue, qual é o conteúdo que a gente consome, de quem é esse conteúdo, quem é verdadeiramente essa pessoa por trás disso aqui. Quem verdadeiramente é as pessoas que você está seguindo por trás da câmera. Você conhece a vida dessa pessoa, o trajeto, a carreira dessa pessoa, o que essa pessoa vai deixar de bom depois que ela se for. Porque rede social é uma coisa infinita. Quantos famosos já faleceram e as redes sociais continuam ativas, continuam criando conteúdo para as pessoas que ficaram, que consomem isso. Quem são essas pessoas? Você já pensou em fazer uma varredura na sua rede social? Em parar de seguir muita gente supérflua? Muita gente que posta por validação? Porque tudo isso está contaminando, está nos contaminando. Contaminando as nossas vivências. Está contaminando aquilo que a gente acredita. A maneira de como a gente se comporta e como a gente se projeta para a vida.
Porque tudo é exemplo, tudo à nossa volta é exemplo. É exemplo de como a gente cria os nossos filhos, de como a gente alimenta a nossa fé. O Café com Deus Pai tá aí, estourado. Quantas e quantas pessoas não foram influenciadas e compraram um livro e começaram a fazer o devocional? É esse tipo de partilha que a gente tem que aprender a consumir. É esse tipo de conteúdo que a gente tem que entender que é benéfico para nós e para a gente conseguir desintoxicar, para a gente conseguir fazer com que a nossa rede social, o conteúdo que a gente consome seja benéfico para nós, é necessário mesmo que a gente, se você não consegue se desvencilhar, se você acha, eu não consigo desinstalar o Instagram, eu não consigo ficar sem consumir pelo menos, sei lá, 1 a 2 horas por dia, eu tenho uma pausazinha, eu vou lá no Instagram, eu faço isso. Entre uma pausa e outra eu vou lá, dou uma olhadinha, vejo alguma coisa que eu quero, que eu tô buscando, né? A sua própria timeline vai lhe dar ali, baseado no que você busca, baseado no que você pesquisa. A sua rede social é um espelho direto daquilo que você consome, porque ela vai te dar cada vez mais aquilo que você busca. Então fica aqui uma dica pra gente terminar esse vídeo. Foi de fato um vídeo mais curto, foi um vídeo mais compacto, direto ao ponto, assim como a gente gosta, para que a gente cada vez mais tome cuidado com aquilo que a gente consome, o quanto isso influencia na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, o quanto a gente se compara, o quanto a gente consome essa vida perfeita, o quanto a gente olha para nós e acha que nós somos pouco, que nós temos pouco e que nós temos que buscar cada vez mais, porque você necessita chegar naquele patamar. Você necessita que as pessoas olhem, admirem, queiram aquilo que você partilha também. Baseado, obviamente, num vazio. Existe uma força no que é cultivado no escuro. É como uma semente que você planta e ela só vai aparecer, ela só vai brotar, ela só vai florescer quando ninguém conseguir mais tirar ela de você. Assim são os planos de Deus para a nossa vida. Assim que a gente tem que aprender a viver, a cultivar a nossa vida, o nosso relacionamento, as nossas finanças, as nossas experiências no oculto. Nem tudo precisa ser postado, nem tudo precisa ser partilhado, nem tudo é necessário que a gente jogue e espalhe para o mundo. Porque você não sabe quem é que está lá do outro lado, consumindo a sua vida, esperando você postar. Fica aqui a dica para você. Vamos fazer a partir de agora uma varredura nas nossas redes sociais e ver o que é que a gente está consumindo. Beleza? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Deixe seu like, curta e compartilhe esse vídeo. Beijo para você e até o próximo vídeo.